Abra sua Bíblia em Ezequiel capítulo 28. E eu quero falar justamente nesses dias de carnaval. Meu espírito profético, ele não consegue funcionar sem conectar com tudo isso que nós estamos vivendo nesses dias. Há uma movimentação no mundo espiritual. E segundo isso, é como também nós estamos nos movimentando em intercessão, levantando os altares, estabelecendo o trono do Senhor, amém? E eu queria falar um pouco sobre isso, sobre o nosso sacerdócio, sobre homens que o Senhor incumbiu para serem altares, para que removesse uma regência e para que estabelecesse um novo governo, amém? Ezequiel capítulo 28, diz assim, a partir do 12: Filho do homem, levanta-te uma lamentação contra o rei de Tiro, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura, e estavas no Éden, jardim de Deus, e todas as pedras preciosas te cobrias, o sardônio, o topázio, o diamante, o berílio, o ônix, jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda, e de ouro se te fizeram os teus engates e ornamentos. No dia em que fostes criados, eles foram preparados. Tu eras querubim da guarda ungido, e eu te estabeleci. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, e no brilho das pedras andavas. Perfeito eras em teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou em ti iniquidade. Amém? Glória a Deus. Querido, nós estamos diante de um texto e eu quero falar sobre adoração. Eu quero falar sobre os homens que Deus tem levantado com esse coração, com esta vida, com esse devocional, estabelecendo um nível de adoração para que o trono do Senhor venha sobre uma cidade. Como o pastor estava falando aqui, o Rio de Janeiro hoje, tem sido até os dias de hoje a capital do samba. E o porquê que nós não conseguimos entrar nesses lugares, porquê que nós não conseguimos estabelecer algo e mudar uma regência sobre uma cidade, sobre um território, sobre um lugar. Quando nós falamos do Rio de Janeiro, irmãos, às vezes as pessoas falam, mas no Rio de Janeiro parece que se tem tanto cristão, parece que realmente homens e mulheres de Deus estão ali plantados, mas por que tanto caos? Por que tantas coisas acontecem ali? A questão não é, irmãos, apenas porque não existe pessoas que são altares, que foram levantados por Deus naquela região. A questão é, quanto maior é o nível de autoridade, maior é o nível daquilo que Satanás vai liberar para derrubar os altares. Quanto maior a concentração de poder, maior é a concentração satânica. Quanto mais Deus concentra poder em um lugar, mais Satanás vai bombardear aquele lugar. Então o Rio de Janeiro é uma porta de entrada do Brasil. O Rio de Janeiro é um lugar onde Deus estabeleceu sim o seu governo, aonde homens e mulheres de Deus têm se levantado naquela cidade. Mas quanto maior é o nível aonde Deus estabelece algo, aonde Deus ele consegue convergir ali poder, autoridade, para que homem se levante sobre a cidade, automaticamente Satanás vai contra-atacar, Satanás vai bombardear aquele lugar. Então muitas vezes nós pensamos que nós entramos em um território aonde a glória de Deus está estabelecida. Então nós entramos naquele território, nós falamos assim, aqui vai tudo bem, está bem, a glória de Deus está, a presença de Deus está, e as pessoas nisso descansam. E a questão é completamente diferente. Nós não devemos orar mais aonde tem menos de Deus. Nós devemos permanecer orando até onde tem muito de Deus. Porque aonde tem concentração de poder, tem concentração de demônios. E nesses dias de carnaval nós precisamos entender que há concentração, que há semeadura, que a questão de dinheiro das prefeituras, que a concentração, a semeadura de pecado na terra é muito grande. E nós precisamos entender
que nesses dias, quanto maior a concentração, irmãos, que Deus está derramando sobre a sua igreja, a porção que Deus está liberando sobre a sua igreja, maior será o contra-ataque de Satanás, maior será a distração do homem, mais forte vai vir Satanás para tentar frustrar os planos de Deus. E nós entendemos que nesses dias Deus tem levantado cidades no Brasil para serem polos de avivamento, para levantarem uma bandeira de adoração. Quando nós olhamos para o carnaval nesses dias, a América Latina está rendida em adoração. Há uma colisão apostólica e profética nesses dias, adorando por todo o carnaval. Salas de oração por 24 horas, por 48 horas, por 72 horas. Homens levantando altares na nação. Por quê? Porque quanto maior é a concentração que Deus quer derramar sobre uma nação, não é só porque Deus está despejando, Deus está derramando, é que nós vamos descansar. É que nós vamos achar, Deus está nos respaldando, a glória de Deus está aqui, amém? Mas quanto mais Deus está derramando, mais os olhos de Satanás estão sobre aquele lugar. Porque ele não veio para fazer outra coisa senão matar, roubar e destruir e tentar frustrar os planos de Deus. Então quanto mais nós nos levantamos, maior é o nível de vigilância. Quanto mais nos levantamos, mais alto de Deus nós chegamos. Nós precisamos estar também com o nosso altar de pé. E muitas vezes nós trabalhamos justamente ao contrário. Nós falamos, Lucas, parece que está tudo bem. Sabe aquela manhã que você acorda, oh, glória a Deus, e Deus vem, te visita. Você parece que descansa no seu espírito. Mas irmãos, quanto mais Deus despejar, mais você deve responder. Maior deve ser o nível da sua entrega. Maior deve ser o nível da sua renúncia. Por quê? Porque na concentração de poder, a concentração de demônios. Na concentração de autoridade, a concentração de demônios para derrubar a autoridade dos filhos na terra. Mas muitas vezes nós descansamos, porque Deus está conosco, porque aquilo eu orei, Deus fez. Parece que tudo vai muito bem e eu tenho agradado ao coração de Deus. E é aí que mora a vigilância. É aí que nós devemos estar na torre de vigia. Por quê? Porque é ali que Satanás vai vir para bombardear, para tentar contra-atacar. E a Bíblia está dizendo sobre a adoração que começou nos céus. A Bíblia diz que ele estabeleceu um querubim ungido. Nós conhecemos a história, ele foi colocado diante do trono de Deus. E ali deveria morar toda uma vigilância, porque ele era aquele que foi colocado diante do trono de Deus. Diz a Bíblia que ele era cobridor, ele é que guardava o trono de Deus. Ele foi estabelecido. Irmãos, uma coisa é ser posto e depois ser tirado, mas outra coisa é ser estabelecido. Isso significa uma coisa permanente. Então ele foi colocado diante do trono de Deus. Ele foi criado em santidade e em perfeição. E ele estava nos céus. E diz a Bíblia que ele estava no meio das pedras afogueadas. E diz a Bíblia que ele foi estabelecido para render adoração, para guardar o trono de Deus. Ele era o guardião. Ele era aquele que foi colocado para que diante do trono de Deus, tudo aquilo que fosse oferecido a Deus, passasse pela vida dele, estivesse através dele. Então quando nós olhamos, parece que tudo estava muito bem. E esse tudo muito bem na nossa vida que é perigoso. E agora ele está estabelecido. E diz a Bíblia, irmãos, que algumas pedras compinham o seu corpo. Algumas pedras foram estabelecidas no teu corpo. A Bíblia vai dizer que do seu corpo, dessas pedras, emitia um som como de tambores e pífaros. Então ele era estabelecido diante do trono de Deus. E ali saía um som. E esse som era o som pela qual ministrava o coração de Deus. Quando nós falamos de adoração, quando nós falamos dos levantares dos altares na terra, aonde Deus entregou os filhos dos homens, nós falamos de altares que estão estabelecidos, porque aonde há altares estabelecidos, o trono de Deus é quem governa. O problema do Brasil e o problema das nações é que nós não conseguimos ainda estabelecer altares que traz o trono de Deus
para o governo da nação. Nós somos crentes evangélicos, filhos, sei lá o que mais. Mas muitas vezes quando nós olhamos para os nossos altares, eles estão caídos. Lúcifer, a palavra Lúcifer significa luz. Ele foi colocado diante do trono e ele estava adorando a Deus. Do seu corpo saiu um som que emitia, que adorava a Deus, que ministrava o coração de Deus. Até um dia que se achou nele iniquidade. Iniquidade e pecado são duas coisas diferentes. O pecado é a prática da iniquidade. A iniquidade é a raiz do pecado. Então alguma coisa na sua raiz começou a transcender. E agora ele vai olhar para o trono de Deus, ele vai usurpar o trono de Deus. Mas a Bíblia vai dizer que ele foi colocado em um jardim, num santo lugar. E Deus o estabeleceu em um jardim. E agora nessa adoração, essa adoração no céu é interrompida. Apocalipse vai dizer que houve 7 dias de uma interrupção na adoração. E Apocalipse está se proferindo o dia em que Lúcifer cai do céu. E nesse dia, quando Lúcifer, ele está usurpando o trono de Deus, em que ele diz: acima das estrelas dos céus, eu exaltarei o meu trono. Eu serei semelhante ao Altíssimo, e acima das estrelas dos céus, eu vou exaltar o meu trono. Ora, se Deus foi estabelecido como governo, se Deus é estabelecido como soberano sobre todas as coisas, nós podemos pecar contra a santidade de Deus, mas nunca pecar contra a sua autoridade. Todos aqueles que se levantam contra a autoridade de Deus são abatidos. Quando ferimos a santidade de Deus, Deus nos perdoa. Nós temos um advogado que é Cristo Jesus. Mas Lúcifer não peca contra a santidade, ele se levanta contra a autoridade de Deus. E no momento que ele se levanta contra a autoridade, vai dizer a Bíblia que Deus na mesma hora: contudo tu serás levado ao mais profundo do abismo. O evangelista Lucas, no seu evangelho, vai dizer que viu Satanás cair como um raio. Ele teve uma revelação de que Satanás caiu como um raio. Mas aonde ele estava? Como um altar no céu, prestando uma adoração, rendendo aquilo aqui, a qual Deus estava se agradando dele. Aonde ele estava? Diante do trono de Deus, ele havia sido estabelecido. E diz a Bíblia que ele estava num lugar chamado jardim. Pastor, eu pensei que só no Éden. Não, o céu também tinha um jardim. E ele estava estabelecido nesse jardim. E ali era o lugar onde estava estabelecido para adorar ao Senhor. Mas a Bíblia vai dizer em Apocalipse que houve uma interrupção nessa adoração. Pastor, o que acontece no Brasil? O que acontece na América Latina? O que acontece nas nações? É justamente isso. Pessoas que foram estabelecidas diante do trono de Deus, e que quando não rende a adoração que Deus deseja, que agrada o seu coração, a adoração ela é interrompida. Então por muito tempo se tem uma adoração, e aquela adoração parece que está constante, mas de repente parece que há uma interrupção na adoração. E aí é onde Satanás ele consegue operar. Por quê? Porque é onde tem concentração de poder, tem concentração de demônios. Aonde Deus libera a autoridade, Satanás vai tentar contra-atacar para derrubar a autoridade do homem na terra. Por isso nós não estamos brincando de igreja, nem de filhos de Deus, nem apenas falar de reino de Deus porque virou moda. Nós estamos em guerra, nós estamos batalhando, nós estamos de pé como altares. Por quê? Porque todo altar atrai os olhos de Deus. Quando você olha na Bíblia, homens levantaram altares como Noé, como Abraão, como Isaac, como Jacó. Por quê? Porque o altar é o lugar da remissão. Quando os altares são levantados, uma terra é redimida, uma terra é curada. Sabe o que acontece? Esses altares somos nós, que levantamos para remir uma terra.
Por que a terra não tem sido remida, pastor? Porque não está faltando altares. Lúcifer, do seu corpo, emitiu um som. É o poder do som no mundo espiritual. Fala do cântico, fala da adoração, fala daquilo que somos, que expressamos não apenas um louvor, um cântico, mas a nossa vida como um sacrifício vivo, que sobe às narinas de Deus como incenso suave e Ele recebe. E agora, irmãos, quando a gente olha para a história de Hitler, e todos aqui conhecem a história do Holocausto, em que Hitler matou 6 milhões de judeus, estabelecendo seus altares de sangue por todo o mundo. Se Deus não parasse Hitler como parou a Babel, Hitler tinha dominado esse mundo. Pastor, mas como que Hitler ia dominar o mundo? Através dos altares. Foram 6 milhões de judeus mortos, e em cada lugar desse mundo, aonde os judeus eles se espalharam pelo mundo e saíram se espalhando, Hitler conseguiu levantar os seus altares com o sangue dos judeus. E aquela oferta de altar era consagrada a Satanás por Hitler, e Hitler foi tomando todo mundo. Por que nós não somos esse altar que tem um sacrifício vivo a Deus? Que quando nós pisamos sobre a nossa terra, sobre a nossa nação, sobre a nossa cidade, nós dizemos: aqui é o altar que pode remir essa terra. Porque nós estamos presos em muitas coisas ainda. Nós estamos muito limitados. Mas Lúcifer estava ali, e do seu corpo saiu um som. O poder do som no mundo espiritual é algo que fala muito alto. A Bíblia vai dizer que homens levantaram um som de adoração. Certa feita Eliseu, ele ia proclamar algo para profetizar sobre 3 reis que eram incrédulos. E ele disse: chame-me um tangedor. E aí ele chamou um homem desse aí, e esse homem começou a tanger a sua harpa. E ao começar a tanger a harpa, vai dizer a Bíblia que aquele tangedor começou a fluir e tocar. E a Bíblia vai dizer que o poder do som no mundo espiritual, que ecoava da vida de um homem santo, aquilo começou a tomar a atmosfera. Vai dizer a Bíblia que o poder de Deus desceu sobre Eliseu, e a autoridade veio sobre o profeta, e o profeta começou a profetizar. Por quê? Porque é um som puro que saía, não apenas daquela harpa, mas da vida do tangedor e da vida do profeta. Nós levantamos muito barulhos estranhos. O maior som que Deus quer ouvir é o som da nossa vida. A nossa vida grita mais alto. Uma vida de fidelidade e santidade é o som que Deus quer ouvir nesses dias. Isso são altares que vão remir a terra. Mas muitas vezes, olha para cá, quando Deus Ele quer ouvir o som da terra dos filhos, Ele vê que há um silêncio na terra. Como houve uma interrupção nos céus, e que Apocalipse vai declarar isso em mais nenhum outro livro, que houve uma interrupção de 7 dias, e há toda uma contagem para dizer o tempo que foi estabelecido essa interrupção, aonde os anjos, seres celestiais, que também estavam diante do trono, os 24 anciões, os 4 seres viventes, que eles estavam prestando adoração, a Bíblia vai dizer que houve silêncio. Mas cadê o barulho? Cadê a adoração daqueles seres celestiais? Estava em silêncio. Por que estava em silêncio, pastor? Porque agora Lúcifer estava se levantando contra a autoridade de Deus. Deus agora estava batendo Lúcifer. Então agora o som do céu se cala. E muitas vezes quando Deus olha para a terra e Ele quer ouvir o som do céu, aquele som que deve estar na terra, a terra também está em silêncio. Porque a nossa vida não emite mais, não exala mais uma adoração sincera e verdadeira.
Não se tem como estabelecer uma adoração verdadeira sem ser pela nossa vida de fidelidade, de renúncia, de obediência, de santidade. E a gente fala: Deus estabelece o teu governo, estabelece o teu trono. Irmãos, o trono de Deus só vem quando os altares estão plantados sobre a terra. Quando os altares estão sendo levantados e erguidos, o trono de Deus vem e estabelece sobre um lugar. Agora Lúcifer está lá e diz a Bíblia que desse som que emitia do seu corpo, houve silêncio no céu. E agora ele está caindo como um raio, diz a Bíblia. Mas aí quando ele cai, desse querubim ungido, daquele que era o guardião do trono, daquele que foi estabelecido no meio das pedras afogueadas e num jardim, Deus vai olhar para a terra. E Deus vai fazer uma outra tentativa, vai levantar um homem. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Ele estabelece Adão. Assim como Lúcifer foi estabelecido num jardim, Deus vai abrir na terra agora no espaço físico chamado Éden e vai estabelecer um jardim. Veja que aquilo que Deus começou a estabelecer nos céus, e que Lúcifer agora, pastor, como no céu houve pecado? Como aconteceu isso no céu? Se Deus criou a sua criatura, os seres celestiais, o certo não era uma obediência, uma fidelidade para com Deus? Sim. Mas nem os seres celestiais, que foram estabelecidos nos céus para renderem a sua adoração, eles não foram programados a obedecer a Deus. Deus, na sua criação dos seres celestiais e na sua criação do homem na terra, não estabeleceu uma programação dentro do homem e dentro dos seres celestiais que fossem obrigados a obedecer a Deus. Por isso existe o livre-arbítrio. Então agora no céu houve uma interrupção porque alguém desobedeceu. Mas se tinha um critério no céu, e agora é esse que desobedeceu, ele cai com a terça parte que havia concordado com ele. E agora novamente Deus vai estabelecer agora na terra. Deus vai plantar um jardim, como havia um jardim lá, porque lá deveria ser o modelo e o padrão da adoração. Mas houve um no meio, que não era um robô, que não era programado a obedecer a Deus, obrigado a obedecer a Deus. Deus agora vai estabelecer um jardim. E nesse jardim, no espaço físico chamado Éden, na terra, Deus vai colocar um homem também chamado Adão. E agora, da mesma incumbência que Deus colocou para estabelecer o seu trono nos céus e depois manifestá-lo na terra, Deus agora, de lá vai estabelecer agora um homem no meio de um jardim que estava diante dele também para o representar. Esse mesmo homem, Satanás, assim como ele foi lá, e ele se apresentou diante do trono de Deus, e ele disse que ele queria ser semelhante ao Altíssimo. Agora ele vai se apresentar ao homem na terra e vai dizer: come daquele fruto que tu serás como Deus. A mesma proposta que ele fez para Deus nos céus, que era: eu quero ser semelhante ao Altíssimo. Agora lá na terra ele vai se apresentar ao homem e vai dizer: come, que tu vai ser semelhante, que você vai ser igual a Deus. Essa mesma criatura que foi formada dentro do jardim do Éden, chamado Adão e a Eva, eles também vão comer e eles também vão pecar. Então houve uma queda nos céus, houve uma paralisação na adoração. Por quê? Porque os anjos no céu podiam ter continuado. Mas como eu falei, pastor, por que o barulho? Porque Apocalipse declara que houve um silêncio. Porque diz respeito que a adoração não é barulho. Quando houve infidelidade, parou-se a adoração. Quem está comigo? Houve infidelidade, parou a adoração.
Por isso Deus podia ter falado: Lúcifer, quando ele pecou, quando ele veio contra, usurpou o meu trono, se levantou contra a minha autoridade, eu abatia ele e a adoração no céu continua. Mas como alguma coisa estava acontecendo que era infidelidade, a adoração no céu parou. Por isso a nossa adoração só é verdadeira quando se tem a fidelidade. Quando eu sou fiel, mesmo que eu não estou cantando, mesmo que não tenha som de instrumentos, mesmo que não tenha um cântico, Deus está ouvindo um som suave aos seus ouvidos, dizendo: meu filho está de pé. Mas agora esse homem que Deus estabeleceu, por quê? Porque o modelo de estabelecer o trono e a adoração era os céus. Esse homem que Deus, ou melhor, esse Deus que estabeleceu lá, através de Lúcifer parou lá. E agora ele vai cair, e Deus vai estabelecer na terra um homem, para que a mesma coisa que estava no céu, Deus estabelecesse na terra. E agora Deus fez o homem, criou o homem, formou o homem. O que vai acontecer? A mesma proposta que Lúcifer fez a Deus: eu quero ser semelhante a ti, eu serei semelhante a ti. Ele chegou por não conseguir, por se levantar contra a autoridade de Deus e cair. Agora ele vai tentar penetrar na terra através do homem. E foi o que ele disse: coma que você vai ser semelhante, coma que você será igual. Para quê? Para que o homem também pecasse contra Deus. Porque ele já tinha pecado, agora ele está levando a derrubar aquele que era quem? A coroa da criação de Deus. Salmos capítulo 8 vai dizer que um pouco menor do que Elohim o fizeste, e de honra e de glória o coroastes. Ele era a coroa da criação. E agora Lúcifer, Satanás, ele cai e ele quer derrubar agora. Por quê? Porque a adoração lá estava sendo estabelecida, e ele interrompe a adoração. E agora Deus vai criar a terra, vai colocar o homem e vai estabelecer uma adoração na terra. Porém ele entra para também quebrar a adoração na terra. Que adoração é essa? Volto a dizer: fidelidade, obediência, entrega, renúncia. E agora o homem vai pegar e vai pecar. E ao pecar, o homem agora está fazendo como Lúcifer fez lá, o homem está fazendo na terra. Para a gente andar um pouco mais rápido, Deus foi fazendo e levantando alguns homens na terra, porque o propósito de Deus era estabelecer uma adoração nos céus e na terra. Por isso no Pai Nosso ele diz: seja feito na terra como é feito no céu, porque o modelo para a terra é o céu. Então tudo como a terra deve funcionar, deve se parecer com o céu. Nada que funciona na terra deve ser diferente do modelo que é o céu. Por isso ele estabeleceu uma adoração lá. E Lúcifer, sabendo disso, ele interrompe a adoração com a sua infidelidade. Então altares de adoração não são levantados quando apenas tocamos instrumentos, cantamos, pulamos ou dançamos, mas quando estendemos a nossa santidade e a nossa fidelidade. Aí o som está ecoando. Lá ele interrompeu, e agora ele vem interromper na terra também. E nós conhecemos a história: o homem cai. Houve uma interrupção agora na terra. O homem é tirado do jardim. Naquele tempo houve uma interrupção. Por quê? Porque aonde que a voz de Deus vinha? Dentro do jardim. Quando o homem sai do jardim, houve silêncio. Deus só falava dentro do jardim. Quando Adão sai do jardim, Deus não fala mais, porque não ia falar com as árvores, ele falava com Adão. Então, como houve uma interrupção nos céus, agora uma interrupção na terra. Há um silêncio.
Mas Deus vai continuar, porque Deus não desiste de nós. Para a gente ir mais rápido, Lúcifer tinha 9 pedras que compunham o seu corpo. A Bíblia fala sobre 9 pedras. A Bíblia fala sobre um som que emitia do seu corpo. E a Bíblia fala sobre um manto que o cobria. Ele era o cobridor. Havia um manto que cobria o trono para uma adoração. A Bíblia fala sobre 3 características que foi estabelecida sobre o homem na terra. Preste atenção agora. Quando a adoração no céu é interferida, no jardim celestial é interferida, Deus estabelece um jardim na terra chamado Éden. Quando Ele coloca o homem, a adoração aqui também é interferida. Há uma interrupção na adoração. Deus agora vai buscando um homem, mas agora Deus vai estabelecer um padrão. O mesmo padrão que estava nos céus, Deus agora está passando a estabelecer na terra. Para quê? Para que o homem visualizasse. Por isso que Paulo, muitas vezes, ele nos arremete a dizer o que é a verdadeira fé. Porque se eu tenho isso aqui, eu falo sobre um lenço que cura, aí eu tenho fé para pegar o lenço e dizer, aleluia, isso aqui vai me curar. Mas a fé é o invisível. Quando eu não tenho isso aqui, eu não olho nada, e eu quero orar para que eu seja curado, eu não tenho fé. Porque eu tenho que materializar minha fé em alguma coisa. E Deus, entendendo o coração do homem, Deus vai dar uma chance ao homem. Deus vai materializar o que Ele tinha colocado no céu, na terra. Deus vai estabelecer um padrão na terra. O padrão celestial está vindo para a terra para que o homem olhasse e conseguisse responder o seu nível de adoração no padrão celestial. Por quê? Porque tudo que acontecia na terra deveria ser uma sombra daquilo que acontece no céu. Por isso, quando Lúcifer, nas suas 9 pedras que compunham o seu corpo, que nós lemos aqui, carbúnculo, jaspe, ônix e etc. Quando Lúcifer cai e Adão cai, na frente Deus vai levantar uma espécie de sumo sacerdote, que o primeiro foi Arão. E nesse sumo sacerdote, Deus vai colocar um peitoral, chamado peitoral para alguns de juízo. E as mesmas pedras que havia no corpo de Lúcifer, Deus vai plantar no peito do homem. Porque agora Deus está extraindo o padrão celestial em que Lúcifer tentou derrubar nos céus, Ele está extraindo e estabelecendo na terra. Mas agora de 9 pedras, Deus vai colocar mais 3 pedras: jacinto, ágata e ametista. Foram 3 pedras estabelecidas no peitoral do Kohen Gadol, o sumo sacerdote. Quem era esse homem? O sacerdote dos sacerdotes, Kohen Gadol, supremo sacerdote, sumo, o maior dos sacerdotes. Esse é o que entrava uma vez ao ano no Santíssimo Lugar. Ele que tinha autorização para o que? Aspergir o sangue sobre o propiciatório, que era a mesa, a tampa da Arca da Aliança, para que o pecado do povo fosse perdoado. Mas agora, as 3 características que Lúcifer tinha, Deus está transferindo para a terra, para estabelecer um padrão na terra. Nada com Deus é bagunçado. Por isso, quando Ele foi fazer o tabernáculo, a Arca da Aliança, a Arca de Noé, tudo tinha um padrão de medida estabelecida por Deus. Bota tantos corvos daqui, tantos corvos dali, tantos daqui, tantos dali, uma janela de tantos corvos daqui, tudo para Deus tinha um padrão. E agora aquelas 9 pedras, de que quando Lúcifer cai e Adão cai, Deus aqui na frente vai estabelecer um padrão de adoração e sacerdócio. Deus vai levantar um homem chamado Kohen Gadol, sumo sacerdote,
E Deus vai estabelecer nele um peitoral. Como o corpo de Lúcifer tinha 9 pedras no seu ao todo, Deus vai pegar e vai estabelecer um peitoral apenas no peito do homem. E esse peitoral era uma espécie de um ferro, de um alumínio, dobrado 2 vezes. Dentro havia um pergaminho e na frente as 12 pedras. Por quê? Porque aquilo que estabelecia ele diante de Deus vai fazer com que o homem na terra, com o seu peitoral, seja estabelecido também diante de Deus. Mas porque lá tinham 9 pedras e agora 12 pedras no homem? Porque 12 é o número do governo de Deus. Deus está estabelecendo um padrão e um governo sobre o homem na terra. E agora havia um peitoral, assim como havia 6 pedras aqui, 6 aqui, apontando 6 tribos de Israel e 6 tribos de Israel. Deus está estabelecendo agora um peitoral com 12 pedras. Ele aumentou algumas pedras, jacinto, ágata e ametista, que dizia respeito à humildade do homem. Porque Lúcifer caiu pela sua soberba. E agora Deus está estabelecendo algo a mais no homem. Só que olha para mim, isso foi a primeira coisa que Deus estabeleceu. As pedras que compunham Lúcifer agora está passando para o homem. Porque Lúcifer lá falhou. Ele foi jogado dos céus, ele foi retirado, removido. E agora o homem sendo estabelecido na terra, não tinha como Deus remover apenas o homem do seu plano. Está entendendo isso? Deus tinha que perseguir o homem. Quem está sentindo o cheirinho dele? Ele tinha que perseguir o homem. Lúcifer sai, caiu. Mas quando o homem peca no Éden, ele fala: eu tenho um negócio com esse cara. Eu tenho um negócio com essa geração dessa terra. Ei, Lúcifer, você deu mole, cabeção. Me dá as pedras. Chapou no peito do homem. Pá! Do correngador. Assim como ele me representava, ele era o que ele estava estabelecido diante do trono. Agora, homem, eu estou colocando sobre ti para te estabelecer na terra diante de mim. Porque agora eu estou conectando os céus e a terra. Porque assim como é feito no céu, deve ser estabelecido na terra. Está havendo uma conexão entre céus e terra. E isso é adoração. Homens de fidelidade sincero estabelecendo conexão com os céus. Deus está perseguindo o homem. Deus estabelece um peitoral. E essas 12 pedras, que dizia respeito às 12 tribos de Israel, está dizendo: eu escolhi a Israel. Já falei isso aqui várias vezes. Para ser a base missionária das nações da terra. Quando o pastor fala aqui que o Brasil é um maior avivamento, eu falo: uau, então nós somos como Israel antigamente. Porque alguns não entendem, acham que Deus foi exclusivista. Pastor, por que Deus escolheu a Israel? Simples. Deus não escolheu só a Israel e disse: pronto, eles são meu e acabou. Eu não estou nem aí para toda a terra, não. Israel era a base missionária, porque através de Israel Deus alcançaria o mundo. Amém. Então agora as 12 pedras no peitoral do sumo sacerdote, do correngador, significa que Deus está estabelecendo uma base missionária na terra. Porque Deus não desiste do homem. E tudo isso fala de adoração. E tudo isso fala de rendição. Não fala mais apenas de homens que não têm compromisso nem aliança com Deus. Porque se agora Deus estabelece algo no céu, esse tal de Lúcifer cai, pega, e ele é derrubado, Deus olha para a terra e fala: agora eu vou estabelecer lá na terra. E Deus está estabelecendo uma conexão entre os céus e a terra. E o ponto de contato entre os céus e a terra é quem? O homem. Para que Deus queira despejar algo, descarregar algo sobre a terra, ele precisa passar pelo homem. Não tem outro jeito. Por quê? Porque os anjos não foram escolhidos.
Os animais não foram escolhidos, as aves não foram escolhidas, nada foi escolhido. Então quando Deus fala, eu quero tocar a terra, como o pastor fala, eu vou tocar o Brasil é o maior avivamento da terra. Eu vou tocar o Brasil, mas espera aí, eu tenho que tocar o Douglas, o Bruno, a Michele, o Marcos, a Thaís, o Mateus. Eu tenho que tocar os homens, e os homens tocarão a terra. Por isso Deus não desistiu. E agora Deus está perseguindo o homem. Coloca-lhe um peitoral. 12 pedras apontava 12 tribos de Israel. 12 tribos de Israel, Deus está dizendo, é a base missionária da terra. Através de Israel, eu vou tocar a terra. Por quê? Para que Deus fosse exaltado, precisava se levantar os seus altares. E esses altares era quem? Israel, o homem. Mas agora a segunda característica que Lúcifer tinha, que não era apenas as pedras, era um som. Desse som a Bíblia vai dizer que do seu corpo emitia um som como de tambores e pífaros. Aquele ser celestial estabelecido diante do trono de Deus, saía um som, e aquele som tocava a Deus. Quando ele peca, não tem mais o som, houve silêncio nos céus. Aí Deus vai pegar no Corém Gadol, o sumo sacerdote, livro do Êxodo, vai dizer que na sua vestimenta havia um peitoral, havia uma estola sacerdotal, e no final da estola sacerdotal havia as romãs e ouro, umas sinetas. Alguém está entendendo? O som que era emitido de Lúcifer, que tocava a Deus, foi interrompido. Deus vai plantar no homem também um som. Agora olha para mim. O som é, se há uma sineta, se há uns sinos e umas romãs na estola sacerdotal, o sino só bate quando mexe. Eu vou explicar para você. Sumo sacerdote está parado. Quando ele está parado, a sineta está em silêncio. Quando ele anda, a sineta, a sua caminhada determina um som que toca o coração de Deus. Por isso você não pode parar. Por isso você tem que avançar. Por isso você tem que caminhar. Porque quando você para, desiste, Deus para o silêncio no céu. Por isso a igreja tem que ser constante. Por isso a igreja não pode parar. Porque o som do coração de Deus é da nossa movimentação, é de quando andamos. Não pare, não abandone, não desista. Pastor, mas está difícil. Mas Deus é o teu ajudador. Deus é quem te sustenta com a tua destra. Ah, Lúcifer, você perdeu, cara. Você estava aí, tinha tudo, mas agora Deus estabeleceu um homem na terra. E quando esse homem anda, há umas sinetas. E Deus faz assim. Ele está andando, ele está firme. Olha, a sineta está ficando mais alta. Ele está pegando velocidade. Agora está mais alto. Há mais barulho. Ah, esse homem está voando já. Ah, meu Deus. Ah. Por isso, quando você para, as sinetas param. Se você parar, você interrompeu a adoração. Porque a sua caminhada é chamada a sua firmeza em Deus. A sua firmeza emite um som
que ministra o coração de Deus. E o coração de Deus se alegra. E a alegria do Senhor é a minha força. Alegra o coração dele que você vai ter força, vai ter graça. Não para de andar, pisa firme, continua, avança, vai em frente. E assim nós estamos tomando a terra nos dias de carnaval. Há uma sineta tocando e Deus está falando. Há uma igreja caminhando. Há uma igreja rompendo. Há uma igreja avançando. Há uma igreja que não cansa. Há uma igreja que não para. Há uma igreja que não desiste. Há uma igreja que acreditou. Há uma igreja que entendeu. Eu estou ouvindo um som cada dia maior, cada dia melhor. E esse som toca o meu coração. E eu me alegro. E a alegria do meu coração é a força da minha igreja. Oh! Por isso, alguns aqui me conhecem. Conhecem como nós trabalhamos. Cara, eu vou parar, não para não. Já mete a mão no cangote e fala, vai parar não. Tu vai carregar com a gente. Nem que eu te leve no ombro, mas eu vou contigo. Até que você pegue a pegada, a caminhada. Só morre quem quer. Só morre quem decidiu abortar o propósito. Mas chegar pra gente, pastor, eu tô quase, não, você não vai desistir não. Se depender de mim, de Deus não, só de você. Por quê? Porque a gente pega e bota ele para andar. E conforme ele vai andando, a sineta vai tocando. E a sineta tocando vai ministrando o coração de Deus. E Deus vai ouvindo um som da sua vida, da sua casa, da sua caminhada, da sua chamada. Não pode parar. Não pode parar. Para a gente ir para o final. Havia uma cobertura sobre ele. E a cobertura fala da sua estola sacerdotal. A estola sacerdotal foi colocada sobre também o Kohen Gadol, o sumo sacerdote. Respeite o manto que Deus colocou sobre ti. Porque até Deus respeita ele. Pastor, Deus levantou esse Kohen Gadol e o primeiro sumo sacerdote era quem? Arão. Então quer dizer que Lúcifer pecou lá e caiu, e Adão também caiu, e agora esse aqui vai ser o perfeito? Não. Então para que Deus fez essa parafernália toda no homem? Para estabelecer um padrão aos olhos do homem. Porque parece que tudo aquilo que a gente não vê, a gente não crê. Por isso que Paulo bateu na igreja dizendo assim, ei, fé é o que não vê, e aquilo que se acredita. Porque nós temos que materializar sempre a fé. Agora eu estou crendo. Não. Fé é o invisível. Só que o homem era tão cabeção que Deus falou assim, ei, eu vou estabelecer o quê? Um sumo sacerdote. E vou colocar algumas características. E agora Israel vai olhar para ele e vai ver um padrão. A pedra era o padrão de Lúcifer, do céu. As sinetas era o padrão de quem? Do céu. Então agora Deus está trazendo o padrão para a terra, para que o homem olhasse e visse que Deus estabeleceu um padrão. Só isso. Pastor, para que aquele negócio todo, sumo sacerdote? Só para o homem olhar e entender, existe um padrão. Essas pedras estavam em Lúcifer. Essas sinetas era o som. E agora havia no cobridor um manto. E havia sobre o Kohen Gadol, o sumo sacerdote, também um manto, uma roupagem. E essa roupagem dizia respeito à autoridade que Deus colocou sobre aquele homem, que Lúcifer também tinha. E agora essa cobertura que está sobre ele determinava um manto de autoridade. E quando Arão, ele erra contra Deus, e Deus vai destituir ele do sacerdócio, Deus vai matar Arão.
Por quê, pastor? Porque ele não era a perfeição, ele era apenas o padrão. Então cuidado quando a gente fica buscando muitas coisas e acabamos até nos distraindo. Já existe um padrão estabelecido por Deus. Então ele não era a perfeição, mas ele era o padrão. E sendo o padrão agora, Israel deveria olhar para ele e saber as características que Deus estabeleceu como padrão de adoração, de homens que são altares, para que o trono dele seja estabelecido na terra. Por quê? Porque Israel era a base missionária. Agora Deus está trazendo o céu para a terra. Através de quem? De Israel, da base missionária. Quando Arão está com Miriam, e eles se levantam contra Moisés, diz a Bíblia que Miriam, que estava ao lado de Arão, ela começa a ficar toda leprosa. E agora os dois que murmuraram contra Moisés, Arão está sem lepra e Miriam está leprosa. E agora Arão olha para Miriam, Miriam toda leprosa e Arão normal. O que era isso, pastor? Sobre Arão havia uma estola. E aquilo que Deus colocou no homem, até Deus respeita. Miriam ficou leprosa, que fez a mesma coisa que Moisés, mesma coisa que Arão. Então um fica leproso e o outro não. Porque quando Deus emitiu a lepra, a capa sacerdotal, a estola, o manto, a cobertura que Deus havia colocado sobre Arão, não deixou que a lepra alcançasse ele. E agora Miriam está toda leprosa. Sabe o que significa isso? A lepra do pecado, da maldição, que é liberada sobre nós todos os dias, que vem contra nós, com a sua estola sacerdotal, ela bate e não te pega. Existe uma capa de autoridade sobre você. A capa que estava, que era o cobridor, que estava nos céus, foi passado para o homem. Todas as vezes que Israel olhava para aquele homem com aquela estola sacerdotal andando, até parece que Deus estava ligando para toda aquela roupagem. Deus fez Adão e Eva nu. Deus estabelece sobre ele para que o homem olhasse e visse. Esse é o padrão. E quando ele andava com aquela estola, o povo respeitava. E até Deus respeitava, porque havia liberado um manto de autoridade sobre ele. Então agora quando Miriam e Arão estão murmurando contra o seu líder Moisés, e Deus vai emitir agora uma lepra, a lepra pega em Miriam, mas não pega em Arão. Arão está olhando, e Miriam está olhando e está toda leprosa. Quem está com a capa que te reveste de autoridade para adentrar nas regiões celestiais, para romper, para vencer, a lepra não vai te alcançar. Por isso não tire a sua capa, por isso não rejeite a sua capa, por isso honre e zele pelaquilo que Deus te deu. E quando Arão peca e erra contra Deus, Deus vai mandar ele subir ao Monte Or. E o seu filho Eliezer vai falar: Arão e Eliezer, sobe ao Monte Or. E agora eles estão subindo ao monte. Quando chega lá em cima, Deus agora vai fulminar Arão pela má conduta de Arão contra aquilo que Deus havia estabelecido como ele, como um padrão. Mas primeiro Deus vai falar: Arão, tira a estola, a capa, o manto, e passa para o seu filho Eliezer. E quando ele passa para o seu filho, Deus vai. Por que Deus não praticou isso ele estando com a capa? Porque a capa te protege. Sabe o que eu estou dizendo? Altares que atraem o trono de Deus para a terra, para acabar com o carnaval, com o diabo que for, precisam honrar a capa que Deus deu, precisam zelar pelo manto que Deus colocou sobre você.
Porque até quando a gente, sabe, peca ou erra alguma coisa, Deus vem com uma sentença. Parece que aquela sentença vem, bate na capa. E Deus fala: eu tenho uma aliança com ele, não pode pegar. Aí Deus vem sussurrar no nosso ouvido e fala: ei, arrepende-te. A gente vai, se arrepende, fala: Deus, perdão, pelo amor de Deus, me perdoa. Mas a sentença de Deus vem contra uma capa, mas não pode contra a capa, porque foi Ele que nos deu essa capa. Por isso nós devemos honrar esse manto que Deus colocou sobre nós. A Bíblia vai dizer em Isaías 61 que quando Jesus ia descer dos céus para cumprir o seu ministério e morrer por nós, o Pai o cobriu com um manto de justiça. Todos aqueles que prosseguem na caminhada, Deus o cobre com um manto de autoridade, um manto de justiça. Mas nós precisamos honrar esse manto. Eu quero acabar. As 3 características determinam o nosso sacerdócio, determinam o altar que estamos estabelecendo. Nós precisamos, irmãos, tomar essa posição de sacerdotes do Kohen Gadol, aquele que nos estabeleceu na terra, para que os espaços sejam preenchidos, assim como o Eduardo falou, para que os territórios sejam tomados. Por quê, irmãos? Porque nós estamos inseridos em uma congregação local, nós temos uma Bíblia, nós ouvimos um louvor e muitas outras coisas que nos parecem, mas muitas vezes a nossa conduta, a nossa caminhada não tem firmeza, não tem santidade, não tem renúncia, não tem fidelidade. Não honramos a capa, não zelamos pelaquilo que Deus nos entregou. Muitas coisas que fazemos fere a unção que Deus nos entregou. Por isso Deus está estabelecendo homens que serão esses altares. Quando de Lúcifer Deus estabelece Adão, e de Adão Deus vai estabelecer Arão, que Arão agora é o Kohen Gadol. Arão era o primeiro sumo sacerdote de Israel. E Israel fala de uma base missionária, de Deus agora transferir, ou de Deus compartilhar a adoração nos céus com a terra. Pastor, por que nesses dias de carnaval a terra não está sendo tomada? Porque está faltando altares. Você concorda comigo? Se tiver 10 altares dentro da cidade, a força de Deus é uma, ou melhor, a resposta de Deus é uma. Agora se tiver 20 altares, a resposta de Deus é outra. Agora se tiver 100 altares, a resposta de Deus já é outra. Agora se tiver 1000 altares, 2000, 3000, a resposta vai intensificando e aumentando. É simples. Israel é uma base missionária, falhou. Nós fomos enxertados na videira, fomos chamados para entrar e ser chamados o Israel de Deus, a igreja. Mas não estamos respondendo a esse nível. Existe um peitoral, existe uma sineta e existe um manto que nos faz ser um altar. E o trono de Deus só vem sobre uma cidade quando os altares são levantados. Porque você acha que quando Jesus estava entrando, para me acabar, na província de Gadara, ele sai daquele barco que está andando na província de Gadara, diz a Bíblia que o endemoniado sai correndo para diante dele, diz a Bíblia que se prostra e o adora. E aquele está lá adorando. Como o endemoniado adora? Está lá adorando. E agora Satanás vai pegar a boca dele e vai dizer assim: ei, permita-me, que a casta que está em mim, segundo os estudos, são 6.000 demônios em cada casta. Em cada casta. Ele disse: permita-me que eu vou para onde? Para os porcos. Mas antes de ir para os porcos, ele falou: permita-nos sair desta região.
Homens que são altares, como Jesus entrando em uma província, em um território, em um lugar, aonde ele foi e se deparou com uma caça de demônios. A caça de demônios falou: permita-nos sair dessa região, porque a ação de demônios são nos seus territórios específicos. Demônios atuam sobre bairros e cidades. Potestades, poderes maiores atuam sobre nações. Espíritos governadores atuam sobre as nações. E vai se intensificando a sua hierarquia. E agora Jesus está entrando dentro de uma província e pisando dentro da província. Aqueles espíritos que atuavam naquela região, eles falam: nos permita sair desta região. O que Jesus falou? Não, vá para os porcos. E eles entraram nos porcos e caíram de espinhadeiro abaixo. E isso mostra a movimentação de um homem que era um altar como Jesus, que pisou numa terra. E todo altar que Deus levanta para a gente acabar, ele tem uma voz de autoridade sobre uma região. Ele tem uma voz de autoridade sobre um lugar. Se nós entrarmos dentro de um território aonde está dominado por Satanás, e se nós não temos autoridade contra aquela região, é porque a nossa cultura não excedeu a cultura satânica que está estabelecida ali. Os altares que Deus está levantando, assim como Deus estava levantando Israel como uma base missionária para responder à terra, Deus está levantando homens que, quando pisarem dentro de um território dominado, eles sejam uma voz de governo sobre aquela região, exerça a autoridade sobre aquela região. Pastor, por que o carnaval não acaba? Porque não tem altares de pé que pisaram dentro de um território específico, aonde a concentração de poder de homens de pé, a concentração de demônios, e essa concentração de demônios são demônios específicos que têm um raio de atuação e ação dentro de um território. Mas todo homem que entra e ele tem uma voz de comando superior ao dos demônios, eles saem. Por isso que quando eles ouviram a voz de Jesus, eles até pediram permissão para sair dali, mas entraram dentro dos porcos, porque Jesus assim tinha falado. Eu termino dizendo que quando, como altar de Deus, que foi estabelecido como a adoração do céu em um padrão, eu piso sobre uma terra e eu tenho uma voz. Por isso João Batista era chamada voz do que clama no deserto, porque todo território tem uma voz específica. Quando eu piso em Araguari, eu preciso ter uma voz, e essa voz tem que ter uma regência maior do que a cultura e do que dos demônios que atuam sobre Araguari. Quando eu piso em Uberlândia, eu preciso ser uma legitimidade ali dentro, para que a minha voz alcance as regiões celestiais e os demônios falem, como falou para Jesus: nos permita sair daqui. Me desculpa, mas a gente brinca de orar, irmãos. A autoridade de homens e mulheres com peitoral, com estola e com uma sineta tocando dia e noite no ouvido de Deus, dizendo: eu estou cada dia mais firme, eu estou cada dia mais de pé, eu estou cada dia mais confiante. Quando ele pisa dentro do território, a voz do que clama no deserto, a voz do que clama em Araguari, a voz do que clama em Uberlândia, a voz do que clama no Triângulo Mineiro, a voz do que clama em Minas Gerais, a voz do que clama no Brasil, a voz do que clama nas nações da terra. Quando você pisa lá e há uma autoridade sobre você, você é um altar do Senhor que está emitindo uma voz, e Satanás não pode contra essa voz de autoridade. Ele tem que bater em retirada. Fica de pé comigo em nome de Jesus.